Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos traga muita alegria, para que nesta manhã sublime de luz possamos harmonizar os nossos pensamentos, trazendo a todos nós as vibrações de paz, serenidade e, acima de tudo, de confiança. Nós vamos ler hoje o item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta última prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir o privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, nenhuma são objetos da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabe-lhe o cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Amado Jesus, quão grandioso é o seu evangelho, mestre! Quanta luz ilumina os nossos pensamentos! Quantos exemplos falam alto na nossa consciência e quanto amor tem espargido com todos nós. Senhor Jesus, agasalhai-nos no seu manto de luz e de amor. Olhai por nossos familiares, especialmente, Senhor, aqueles que mais necessitam do seu amparo, da sua luz e da sua compreensão. Ó Jesus, fortalecei os nossos propósitos, auxiliando-nos cada vez, cada dia e cada hora mais. E que a paz, a esperança, seja constante no pensamento de todos nós. Que assim seja. Nós hoje estamos lendo sobre o Cristo, né? Quem é o Cristo? Olha, isso é uma pergunta que nós precisamos refletir. Quem é o Cristo? O Filho unigênito de Deus. Mas
nós muitas vezes, talvez ainda não conseguimos identificar o Cristo Jesus, porque para que este Espírito chegasse até nós, também precisou de um corpo. E este corpo, que veio com o nome de Jesus, veio com o propósito de não destruir a lei de Deus que Moisés havia recebido. Mas ele veio dar cumprimento e desenvolvê-la à medida do nosso adiantamento espiritual. Sabendo que há 3.000 anos atrás, nós não tínhamos nenhum olhar para a vida como espírito e nenhuma compreensão sobre o ser espiritual que somos, a imortalidade, e nem a disciplina, nem o respeito, e nem a dignidade que deveríamos conquistar ao longo das múltiplas reencarnações. Quando Moisés vem primeiro do que Jesus, ele trouxe um grande compromisso de modificar toda essa substância social que o homem vivia, numa ainda situação bastante animalesca, grosseira. E Jesus vem para cumprir a lei, ou seja, vem para ampliar o nosso olhar para saber verdadeiramente o que nós precisamos. Só que Jesus, ele vem combater os abusos, os desregramentos, as práticas exteriores tão fortes, né, nos fariseus, nos saduceus, nos publicanos, e ele nos traz uma divisa maior que nós precisamos compreender, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como si mesmo, e ele acrescenta ainda estão a lei toda e os profetas, quer dizer, não desrespeite todos aqueles que vieram para preparar o solo de vossos corações, para que eu pudesse chegar. Então, essa palavra não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, merece uma atenção de todos nós, porque ela tem uma profundidade. Ele veio consolidar a excelência da lei mosaica, do ponto de vista da opinião de Jesus, mas ele veio para invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando todos os recursos de uma cultura de um tempo para tratar de novas revelações que viriam auxiliar todos nós à medida que nós íamos compreendendo o valor das oportunidades que recebemos enquanto estamos reencarnados. É por isso, amigos, que da manjedoura simples à cruz da morte, nós vamos ver que teve um percurso de muito aprendizado, de muitos ensinamentos, que muitas vezes nós deixamos ficar de lado, sem que a gente empregue a compaixão genuína desses ingredientes que a espiritualidade vem nos proporcionando. E é preciso que a gente sinta, né, o papel de Jesus na Terra como o Filho unigênito, que não veio para fazer palavras, mas ele veio para nos auxiliar. Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 353, ele diz assim para nós: o Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças. Então, ele diz: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Nós vamos ver isso no próximo item, mas Jesus afirma isso de uma grandeza, e o Espiritismo também vem afirmar. Então, nós precisamos entender qual é o nosso cumprimento com a lei que ainda rege a nossa evolução. E Jesus, desde o seu nascimento, ele foi mostrando para nós como nós devíamos comportar. E foi nessa trajetória da manjedoura até o Calvário que nós vamos ver que todas as palavras de Jesus não passariam, e era necessário que nós pudéssemos compreender os seus ensinamentos, especialmente
quando ele resume o decálogo nessas duas premissas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele acrescenta: aí estão a lei toda e os profetas. Tudo aquilo que eles trouxeram está implícito nessas duas premissas divinas. Então, o papel de Jesus, ele não foi simplesmente de vir cá e ser um legislador, como Moisés foi. Muito diferente. Ele veio para nos evangelizar, para nos educar, para nos amar, para nos ensinar e para implantar o reino de Deus em nossos corações, desmistificando toda essa questão externa para que nós pudéssemos olhar na nossa intimidade. A gente pode ver que dentro desse percurso, Jesus, desde o seu nascimento, ele empregou para todos a compaixão. Ele soergue Madalena, que havia sido aquela mulher perdida, Maria de Magdala, Maria Madalena, para dar a ela dignidade feminina, o que hoje nós ainda não conseguimos entender por que a mulher hoje cada dia mais é violentada. Ele vem para mostrar a Simão Pedro o papel do discípulo, o papel do amor, e ele ainda mostra para nós que o gesto que Judas teve para com ele não foi por ele impregnado de raiva, de mágoa, muito pelo contrário, ele viu quanto o discípulo havia se enganado e ele busca, como ele buscou em Saulo de Tarso, Jesus também tem buscado a todos nós, que muitas vezes, como Saulo, vendo-o como um adverso, né, um adversário confesso, e ele traz para ele todas as oportunidades para que ele pudesse despertar. E entre Maria de Magdala e Paulo, nós vamos ver a grande diferença. Maria, ela foi tão amada por Jesus de uma forma tão grandiosa que Jesus esteve com ela 3 vezes apenas, e ela passou a amar pela palavra e pelo olhar de compaixão que ele teve para com ela, mas de uma forma que a envolveu de tal sorte que ela se sentiu transformada, a verdade a libertou. E ela venceu aquilo que é mais difícil para nós, que ainda não conseguimos a vencer, que são os nossos vícios morais. Já o apóstolo Paulo, ele não tinha os vícios morais. O que ele tinha era a impregnação do farisaísmo, das leis de Moisés, que ele achava que era aquilo só, não tinha mais nada, e ele então conseguiu a modificar a sua forma de pensar, aproveitando as oportunidades que a vida lhe concedeu de encontrar com Jesus. Então, nós vamos ver que todos nós temos que transformar, aprender a transformar a caridade que Jesus nos trouxe, desde as parábolas, em todas a sua condição de vida, para que a gente possa compreender e transformar essa caridade não só num dever, mas também numa obrigação moral, nossa para com o outro, nossa para com o próximo. Entretanto, Jesus, ele não pode dizer tudo que ele tinha que dizer, justamente por nossa pequenez, nossa infantilidade ainda. E outra coisa que me chama a atenção é que Jesus não veio falar para os hebreus apenas, ele veio falar para a humanidade inteira. Todos nós precisamos de Jesus. E mais do que nunca, nesta hora que estamos vivendo, precisamos compreender que o Mestre não pôde dizer tudo por causa da nossa pequenez, limitando o seu respeito de muitos pontos para lançar no nosso pensamento o germe da verdade, que, segundo ele próprio declarou, nos diz Kardec, ainda não podiam ser compreendidas. Mas hoje, amigos, hoje já compreendemos quem é Jesus. Hoje já sentimos a grandeza desse Cristo. E nós precisamos sair de nós para irmos ao encontro do nosso irmão, do nosso próximo. Ele que disse tudo para nós, mas ele não disse de uma forma muito clara, mas ele disse de uma forma
que estava menos implícitos, por exemplo, quando ele fala para nós que o reino de Deus está em nossos corações, estava em nosso pensamento, no solo dos nossos corações, nós precisamos entender que Jesus diz do germe divino que está em nós. Não é um reinado como nós gostaríamos que fosse, o reinado dos homens. Ele está referindo a esse reinado divino, que é o amor, que é a centelha que desabrocha. Jesus não podia falar das nossas potencialidades, desses atributos, mas ele nos convida a pensar. Ele convida a refletir nos sentimentos, como ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus precisava de que os discípulos compreendessem que o amor não se faz com palavras, mas com vibrações dos sentimentos que estão dentro de nós. Então, cada dia nós vamos entendendo que o Cristo semeou nos nossos corações tudo aquilo que nós precisávamos. Foi Ele que trouxe para nós a chave indispensável, ideias que nós não poderíamos desprezar, e hoje, com a evolução, com a chegada da doutrina espírita, nós vimos quanto tudo isso passou a ser mais claro. E Kardec coloca aqui que a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Olha o que a ciência já fez, olha onde alcançamos, olha onde chegamos. Nós vamos ver que não só a ciência da humana, como também a ciência do espírito, porque a ciência humana ela avançou, porque quem que avançou a ciência? Os homens, espíritos reencarnados com grande inteligência. E outra coisa, precisamos de olhar tanto a inteligência para o bem, como a inteligência para o mal. Então, que cada um procure refletir na grandeza de Jesus, dos seus ensinamentos, quando ele nos diz que nós precisamos andar pela porta estreita e nos mostra que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que cada um responderia por suas obras. Então, queridos amigos, que possamos refletir muito na postura do Cristo diante de nós, como irmão maior, como mestre, como modelo e guia, a nos dar a mão para que a gente enxergue a luz da verdade e possamos não mais sermos trôpegos, mas andarmos com passos firmes. Ó Jesus, quanta beleza, quanta grandeza, quanto a ser aprendido. Nesta manhã, sejamos agasalhados pela luz do seu amor e pelas mãos abnegadas dos nossos benfeitores, que tanto nos ajudam na transmutação de energias, na modificação dos nossos fluidos, e que nós possamos sentirmos nesta hora serenos e confiantes. Deus, nosso Pai, permita que a nossa água seja fluidificada, que as dádivas divinas possam cair sobre elas e que todos nós sintamos abraçados por seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos. Que a misericórdia infinita destes companheiros queridos, que olha por todos nós, seja constante em nossa vida. Recebam, amigos, as vibrações afetivas, amorosas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sob o olhar de Jesus, nós nos despedimos.